ganham, porque Israel não estava preparado para receber esse ataque, mas o mundo ocidental entra do lado de Israel e pá! 4-0, hein? Olha aí, 4-0. Que desgraça, cara. Em compensação, os países árabes vão fazer o quê? Vão se juntar formando o cartel da... Na verdade já existia, mas vão se fortalecendo no cartel da OPEP. O que é a OPEP? Organização dos Países Exportadores de petróleo. Não tem nada daquele cavalo branco, né? Chamado OPEP, legal, né? OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Vão colocar o preço do petróleo em cima, a crise do petróleo vai afetar o mundo inteiro, e o mundo vai olhar, pô, os países árabes não são tão fraquinhos assim, não tem problema, certo? Falei até o discurso do Arafat para vocês, lembra? Lembra? Beleza, olha quanta coisa a gente já falou. Bora! A última parte, está acabando, de terminar o que aconteceu ali. Veio a primeira vitória, que foi a Intifada, a Guerra das Pedras, o levante popular, a Intifada, a reação do exército israelense, as crianças jogavam pedra nos soldados, foi muito forte. O mundo começa a ver imagens terríveis do exército israelense reprimindo de maneira extremamente violenta os palestinos, que forçam o acordo de paz de Oslo, Noruega. Lembra? O acordo de Oslo, Noruega, envolvia a ideia de reconhecimento da existência um do outro, então possibilitava o acordo, abrir concessões. Porém, Isaac Rabin, primeiro de Israel, foi morto, o assassinato dele discutiu mais conflitos, certo? Até chegar a segunda intifada, que é a intifada de Al-Qassam, lembra? Que aí levou o último acordo que eu coloquei aí ou não? Não. A segunda intifada, a intifada Al-Qassam, então, vamos lá, olha aí. Leva ao acordo de paz dos anos 2000, o acordo do mapa da estrada. Mapa da estrada. Quem fez esse acordo? O Bush. Você viu alguma coisa que o Bush fez que deu certo? Não, né? Olha só, ainda tem gente que gosta do Bush, hein? Uma desgraça. Será que esse acordo de paz, esse mapa da estrada, está mais para Starway to Heaven ou está mais para Highway to Hell? Muito mais que quem não conhece Starway to Heaven e Highway to Hell não passa na prova, hein? Importante, hein? Importante. Você conhece? Conhece, ele vai passar. Você conhece, ô Maria? O esqueci, o Highway to Hell. O Starway to Heaven, sabe quem é? Caiu aí no vestibular, aí na FUVEST, segunda fase. Qual foi o grupo que fez Starway to Heaven, a música mais tocada em todos os tempos? Ninguém sabe? É, passou no vestibular. Passou. Olha o perfil de vencedor dele. Só para ter certeza que passou. Você é corintiano? São Paulo. Perfeito, passou. Pode ir embora. Você está fazendo aqui, tá? Era São Paulino, gosta de rock. Passou. Bom. Por que deu errado? Qual foi a ideia do mapa da estrada? O Estado israelense, certo, vai devolver aos palestinos os territórios ocupados na Guerra dos 6 Dias. Claro, não tudo, mas a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Pronto, esse vai ser uma parte do acordo de paz. Muitos assentamentos que estão em certos lugares ali importantes vão ser retirados, entregues ali, tirar os judeus e deixar os palestinos morarem lá. Em compensação, os palestinos param de estar bancados em Israel. Pô, que legal! O que você pode fazer errado? Peraí. Israel entrega os territórios, mas não dá autorização e não deixa os palestinos terem exército dos territórios ocupados deles. E pior, tá vendo? Eles continuam entrando com soldados, fazendo patrulha dentro da faixa de Gaza e Jordânia. Aí assim, quanto chama disso? Quer ver como é assim? Só pode ser considerado que o território é seu se você tem controle político sobre ele. Controle político envolve também controle de força sobre ele. Certo? Tem que manter o lugar. Seu quarto é seu? É seu. Seu pai e sua mãe podem abrir a porta do seu quarto, entrar lá, reclamar, ficar tudo sujo, brigar com você, o que é isso aqui? Pode fazer isso? Então seu quarto é seu. E se seu pai e sua mãe abrir a porta e poder fazer tudo que quiser no seu quarto, você não tem controle político sobre ele. Certo? Certo? Dá ilusão que é seu, mas não é seu. O seu quarto só vai ser seu na hora que seu pai e sua mãe abrir a porta e você puxar um pinto e falar assim: sai daqui, mano! Sai daqui, mano! Vai ter meu! Fecha a porta! Fecha a porta! Seu irmão, tudo bem, você está lá na condição assim. Se um dia, vamos lá, se um dia
você falar isso, você vai no meu quarto, o quarto é meu. Seu pai e sua mãe vão falar pra você. Mas a casa é minha, não é? Enquanto você não se sustentar, você não fala nada nessa coisa. Não é assim? Porque você ainda não tem força política. Você vai ter força política quando tiver liberdade de controlar a si mesmo. Você ainda não tem. Evil. O Estado palestino tem força política? Não. O israelense tentou o que quiser, faz o que quiser. É claro, vamos pensar também do lado de Israel. Você deixaria, né, estados inimigos seus, que tem muita gente que detesta, ter arma? De jeito nenhum. Certo? De jeito nenhum. Apesar, olha que emocionante, o cara que é São Paulino vai entender. Certo? O cara que é gosta de rock vai entender, né? Tem uma vantagem assim, intelectual em cima dos demais, né? Olha só. Beleza? Olha só, que divertido. Se, por exemplo, né? Vamos pensar o seguinte, é possível, se os dois países têm armas, chegar à paz com armas? Pelo contrário, tecnicamente, sim. Vai todo mundo morrer sem paz. Fala. Por quê? Porque se os dois tiverem armas, é possível ter a paz. Pelo contrário. Vai todo mundo se matar. O outro não, já era. Vai todo mundo. Se os dois tiverem armas, não vai atacar uma outra. Isso. Mano, vocês são bons, hein? São Paulino também. Viu? São Paulino também, olha aí. Legal, olha só. Se um tem arma e o outro tem arma igual, ninguém é louco de atacar. Se faz a paz. Se um outro país consegue ter uma força política muito forte, armas muito fortes, não atacam diretamente. A gente chama de paz armada. A Guerra Fria, por exemplo, Estados Unidos e União Soviética era o mundo escambral, né? Zoaram o mundo inteiro. Mas entre Estados Unidos e União Soviética não podia haver confronto direto, porque os dois tinham capacidade de destruir um ou outro. Percebeu ou não? Você não pode permitir que o outro também tenha arma para chegar nesse equilíbrio de força. Dá para entender ou não? Pronto, olha só, mano, olha que legal, hein? Erótico. Não vai dar, um monte de bosta. O acordo de paz não vai ter tanta paz. Minha mãe vai amar, hein? Pior, uma das coisas que é feita nesse acordo é a construção, isso, mano, cai mais que o Russomano e o Palmeiras juntos, hein? Construção do muro da Cisjordânia. Do muro da Cisjordânia. Alguém lembra o que era Cisjordânia? Eu vou fazer aqui, eu vou ampliar Israel, tá? Ó. Olha ele. Não é uma planária, não se reproduz com disparidade, olha só. Isso aqui é o Estado israelense, tá? Aqui lembra a faixa de Gaza, e aqui é Cisjordânia, né? Olha só, aqui as colinas de Golã que não estão na acordo não. As colinas de Golã, Israel tomou da Síria e já era. Bom, esses dois lugares ficou com os palestinos, certo ou não? Israel vai lá e faz um muro. A alegação de Israel para a construção do muro é que o muro ajudaria Israel a cuidar dos terroristas que chegam ali. Você tem um muro, certo? Claro que o muro não é totalmente fechadão, tem uns pedacinhos para passar, mas pedacinho para passar, ou então os checkpoints, né? Onde fica lá o soldadinho olhando. Então os caras israelitas, os palestinos que vão passar, eles passam, claro que passam, certo? O lugar é muito pequeno e muitos pessoal aqui da Cisjordânia vem trabalhar assim, certo? Parecido com vocês, né? Você sai lá da Zona Leste, certo? E vem até o rumo para ter aula, depois volta para a Zona Leste, ajudar, né, a família, certo? Cuidar da casa, ajudar a fazer coxinha, para vender na segunda-feira, não é assim ou não? Então vamos lá. Por que não importa, tá? Fala. Eu quero falar para você. Não aceitaram o ali em Israel. Aceitaram o quê? De Israel, mas... Não aceitaram. Ninguém aceitou. Por isso que eu conflito. Eles não aceitam. O Verdade não aceita. O monte de país árabe não aceita. Hoje, por exemplo, por causa do processo de paz, você tem a ideia, fala, tudo bem, eu vou aceitar você, mas um pedacinho só. Dá para entender? Por isso que os conflitos não aceitam. Aí por isso que a disputa é uma disputa por terra. Não é uma disputa por religião. Porque antes da criação do Estado israelense, tinha lá aqui nessa região, tinha judeu, tinha muçulmano, tinha cristão, tudo andando junto na rua. Não tinha problema. Cada um na sua. Certo? Mas quando você tem um problema territorial, por exemplo, quando você tem uma disputa territorial, você apela para alguma coisa. É normal isso, é normal.
Sempre que a disputa por algum lugar, a disputa por alguma coisa, você precisa justificar por que você é melhor para ter aquilo. Aqui se utiliza a religião, mas muitas vezes já se utilizou outras coisas. A ciência já foi utilizada como justificativa para a dominação. Certo? No século XIX, por exemplo, quando os europeus foram para a África, já viram falar do fardo do homem branco? Né? Fardo. Nós, homens brancos, superiores, veja como somos superiores, temos aqui estudos científicos que comprovam isso. Vamos levar para este povo a civilização. Até a década de 60, até 1994, século XX, existia essa justificativa na África do Sul, quando tinha o regime do apartheid, desenvolvimento entre brancos e negros, que já falar depois nas próximas aulas. É um justificativo científico, certo ou não? É mesmo? Científico, se utilizava a ideia da ciência. Só que, por exemplo, a ciência, certo? Que você, a ciência de real, está bem longe do que você aprende na escola. Na escola você aprende verdades sobre a ciência, porque a ciência ela é cheia de conflitos, né? As coisas mudam muito. Mudam muito. Não, mas é muito Conceitos mudam o tempo todo. Não, Não é. Mas na época que achava que a ciência não é verdade, é a aproximação da verdade, não quer dizer que seja verdade. Dá para entender? No século XIX era científico isso. Os caras, tinha gente que falava do tamanho da cabeça, do tamanho do dedo, significava que os caras eram criminosos ou não. Aí fala, nossa, que absurdo. Hoje, se você procurar, hoje, você vai encontrar pesquisas que são feitas hoje, de alguns biólogos, que defendem, por exemplo, olha, tal pessoa que tem um tal número de hormônio tem tendência a ser psicopata. Já viu isso ou não? Volte me aquelas reportagens assim, sabe? Certo? Aí o cara pode pegar aquilo ali e, beleza, vamos fazer um exame biológico da pessoa para saber se a pessoa vai ser psicopata ou não. Certo? E tem gente que nega isso. Né? Essa ideia de que um hormônio, alguma coisa, pode fazer a pessoa ter alguma coisa ou não. Tem gente que fala, não, nada a ver. Quer dizer que não pode ser que o hormônio apareça porque a pessoa já tem essa não predisposição, mas que a pessoa seja isso e acaba tendo mais esse hormônio. É que uma coisa causa outra, outra coisa causa outra coisa. A ciência é toda cheia de conflitos. Efeito estufa. Você aprendeu efeito estufa já? Efeito estufa. O que é o efeito estufa? É a destruição da camada de ozônio. Não, ozônio é outra coisa. Efeito estufa é o aquecimento da Terra, não é? Certo? Que tem gases na atmosfera que segura a temperatura. Legal, né? Pois é, tem gente que discorda. Tem muita teoria científica que vem crescendo cada vez mais no mundo que fala que o efeito estufa não existe. Que o torna a temperatura da Terra quente não é o CO2, sim a pressão do ar. Porque se você lembrar das aulas de física, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Se tem uma pressão atmosférica X, a temperatura fica alta. O CO2 não interfere em nada. Gravidade. Porque tem uma quantidade de atmosfera. A atmosfera é uma quantidade de massa. A massa exerce uma atração gravitacional. Quanto maior a massa, maior a ação gravitacional, isso gera uma pressão na atmosfera. Tudo bem, não tem nada a ver com a minha aula. E olha como vocês são sacanas. Vocês pegam eu e eu estou lá vindo, aí de repente tem uma capacidade enorme, absurda, de sair do assunto e vocês aproveitam isso, né? Então deixa eu voltar para cá. Certo? O que eu quero dizer é o seguinte, presta atenção. Vamos resumir tudo que eu falei, para ficar mais fácil a gente não viajar. Depois a gente pode um dia até conversar sobre isso aí. A questão aqui, a religião é utilizada como justificativa. Mas a religião não é a única culpada por essas justificativas. Outras coisas podem ser usadas como justificativa. Religião, história, certo? Olha, no passado o seu povo fez isso comigo, por isso agora eu vou te destruir. Mas tem história. Pergunta pro Trista quando entrar aqui. A história que você tem é a história do que ganhou a guerra, não do que perdeu. A história é uma construção. Não é ela é cheia de problemas, certo? Uma das coisas que se faz quando um país ganha uma guerra é pisotear a história do outro, destruir a história do outro e transformar na sua história. Tem aquela discussão, uma polêmica. Se a Alemanha nazista tivesse ganhado a guerra, será que Hitler ia ser tratado do mesmo jeito que era nos livros de história? Não. Não. Percebeu? Vamos lá. Continua a nossa saga feliz. Não estou falando que ele é santo, hein? Estou falando que a história é quem escreve, quem vence a guerra. Então olha só, Herodes. Tá? Beleza! E aí foi feito o muro. O muro para fazer o quê? Para separar os palestinos malucos, segundo Israel, né?
da população. Então você tem um checkpoint, o palestino sai lá, passa no checkpoint, os caras dizem que você não tem bomba, aí você passa para o outro lado. Alegação de defesa. Faz sentido construir um muro para defesa? Faz sentido. Claro que faz sentido, é óbvio, faz sentido. Né? Não precisa ir muito longe. O muro da Cisjordânia, ele existe em São Paulo. É o muro do Alphaville, é o muro do condomínio fechado, o outro condomínio, é o muro da escola. Não é? Para poder ter a tal da segurança. Não é isso? Beleza. Bom, só que tem algumas coisinhas importantes aqui, ó. O muro, primeira coisa, o muro da Cisjordânia, Está se preparando para alguma coisa. ele está para dentro, ó. Ele está aqui, ó. Esse aqui é o muro. O muro fica para dentro da Cisjordânia. Não fica na fronteira, fica para dentro. Por que o muro fica para dentro? Pegar mais espaço. Perfeito. E que espaço será que estão pegando aqui? Os lugares que estão nas partes mais altas, aqui é o ponto mais alto, aqui está o Rio Jordão. Os pontos mais altos são as nascentes do Rio Jordão. Israel faz com o muro a garantia das nascentes. Acabou, o muro está ali, gay, agora é meu. Qual a importância de você ter nascentes de... Na verdade, a nascente do Jordão está aqui, né? Que são os afluentes. Qual a importância de ter as nascentes dos afluentes que vão abastecer o Rio Jordão? Israel já controla aqui, já, que é a coluna de Golã, e já controla aqui. Tem o controle da bacia hidrográfica. Essa região precisa de água. Água é uma coisa importante? É, no deserto. Aê, mano! Eu vou dar água minha pro meu inimigo, você é louco? Não é minha, e acabou. Certo? Outra coisa! Cisjordânia, depois eu esqueço de novo, ó. Outra coisa, né? O muro também tem uma outra função. Qual é a função de um muro? Além de proteção. Para que serve um muro? Delimitar um espaço que faz o quê? Por que eu crio uma delimitação? Dividir algo de algo. Certo? O muro também tem uma função de divisão. É por isso que muitas pessoas chamam o muro de Israel de apartheid israelense. Não tinha um apartheid na África do Sul, onde os brancos eram separados dos negros? Certo? O muro também tem essa função. Tem um carinha chamado Foucault, tem uma frase muito bonitinha que você um dia pode até colocar numa prova de redação, que é bonitinho, o examinador vai ficar feliz. Né? E pode até colocar o nome do cara, se você conseguir lembrar, senão você coloca lá segundo filósofo lá. Né? Foucault tem uma coisa muito legal, ele fala que a função do muro não é apenas dividir. A função do muro é mostrar para os que estão do lado de dentro que não são o que estão do lado de fora. Evil, né, cara? Então também o muro tem uma conotação que racista. Porque eu não sou você. Certo? O muro do condomínio fechado, além de criar a separação, que fica de olha, eu sou diferente de você que está aí fora. Sabe? Ah, mano! Louco, hein? Louco! Esses são os questionamentos a respeito do muro da Cisjordânia. Erótico. Extremamente erótico, tá? Isso levou, por exemplo, uma briga dentro do grupo palestino. Os palestinos se dividem em dois grupos. Isso também cai na sua provinha feliz. O Hamas e o Fatah. Hamas e Fatah. Quem é o Hamas? Certo? O Hamas, eu vou colocar um termo horroroso, mas eu vou deixar assim mesmo, horroroso, porque é assim que o pessoal costuma pedir. Né? Moderado, enquanto o Fatah é radical. Certo? Opa, que besteira. Esse Um apagador do seu lado. Professor, e esse é moderado. Oh, mas são grupos terroristas. Então, eles são grupos que estão, por exemplo, no caso do Hamas, ele é considerado terrorista por alguns. Terrorista, geralmente quem considera é o outro. Certo? O terrorista se considera revolucionário. Não é assim? Terrorismo ou não, ditador ou não, geralmente é a definição que alguém dá para essa pessoa. Tá. Certo? Se eu gosto, eu chamo de grupo revolucionário. Na Síria, por exemplo, está tendo briga, os Estados Unidos chama o pessoal que está armado brigando lá, os muçulmanos da... esqueci o nome, salafitas, né? São os salafitas que estão lá na Síria. Os Estados Unidos chamam os muçulmanos da Síria que estão brigando contra o regime de Bashar al-Assad de grupos rebeldes. Você vê na mídia, grupos rebeldes. E o governo da Síria chama os caras de terroristas. O governo militar, quando tinha aqui no Brasil, lembra o governo militar no Brasil, chamava os grupos comunistas de grupos terroristas.
E o pessoal da esquerda chama os grupos que os militares chamavam de terroristas, chamam os caras de revolucionários. Então depende, você gosta ou não. Tá? Quer ver? Se você virar, por exemplo, pro Trito e falar assim, ô Trito, você pode falar um pouco sobre os terroristas lá do governo militar? Ele vai falar que os terroristas eram do governo militar. Aí você pegar, por exemplo, quem gosta mais dentro do governo militar. Você pegar lá, por exemplo, lá, ai meu Deus. Pegar o professor de matemática, não dele, Ferreira, por exemplo, é uma posição mais conservadora. Você vai, por exemplo, falar sobre o pessoal lá, os revolucionários. Revolucionário não é tudo terrorista. Você vai perceber. Ué, qual tá certo? Depende do ponto de vista que você está olhando. Certo? Então, no caso aqui, ó, o Hamas não se considera um grupo terrorista. Eu considero um grupo de libertação. Certo? Os dois são palestinos. Os dois são palestinos. O Fatah é mais moderado. Por que eu não gosto do termo? Tá? Moderado, porque o Fatah aceita uma negociação. O Fatah, por exemplo, fala, vamos negociar, vamos dividir, mas cuidado, parece que aceitar uma negociação parece que tudo é vendido. Vamos lá, fazer o que quiser. Não, é um grupo que mantém uma posição forte, certo? Forte sobre o assunto. Vai ser assim, assim, assim. Se não for assim, vai ter problema. Mas abre para concessão. O Hamas é mais radical. O Hamas, cara, a situação é bem mais complicada. Muitos líderes do Hamas chegaram já a afirmar o seguinte: a paz só vai existir na hora que o último judeu tomar morto da terra. Cai o último judeu, pronto, tem a paz. De certa forma, faz sentido. Né? Você destrói totalmente o inimigo, teoricamente você tem a paz, né? Mas concorda que esse abre mais para a negociação do que esse? Tá? Eu não gosto do termo, fala de radical, de esquisito, porque é uma coisa muito pejorativa. Radical vem de rade. Rade é raiz. Ser radical é conhecer profundamente o que você está falando. Certo? Tem cara que tem raízes profundas. Você já conversou com alguém que é muito radical? Não. Ela entorta a pessoa fácil. Porque geralmente ela conhece muito sobre o assunto. É claro que o fato de ela conhecer muito sobre o assunto quer dizer que ela esteja certa. Porque ela conhece muitos argumentos sobre aquilo, ela conhece. Só que você conhece muito, dificilmente enverga. Por isso que pessoas que não ficam mais velhas tendem a ser mais difíceis de mudar de opinião. Porque elas formaram opinião, já tem tantos conceitos que é tão difícil você inverter. Mesmo que você tenha certeza que a pessoa está errada, cara, você não sai convertendo. Tá? Tudo bem? Beleza. Hoje, situação de hoje. Hamas e Fatah, nos últimos anos, se aproximaram. Claro que a aproximação deles é por um interesse comum, que pode ser que no futuro eles entrem divergentes de novo. É bem provável que sim. Por que eles se aproximaram? A ideia da criação do Estado palestino, o reconhecimento do Estado palestino na ONU. A grande briga deles agora, muitos países reconhecem a Palestina como um país. Certo? Mas os principais países que estão na ONU não reconhecem. É o caso, por exemplo, de Israel, óbvio, não reconhece. Não quer reconhecimento do Estado palestino na ONU. E quem que é o outro, adivinha? O Estado palestino é isso aqui, que foi devolvido aqui, mas está lá dentro. Óbvio, Estados Unidos, certo? Já são aliados, e os dois não reconhecem. Quando a Dilma Rousseff foi, no começo desse ano, a Dilma Rousseff, no primeiro metade do ano, foi para a ONU, e foi discursar na ONU, né, foi um discurso histórico, foi o primeiro discurso de uma mulher na abertura da ONU. Tem um discurso de abertura da ONU, pela primeira vez que uma líder, uma mulher, discursou. Então foi muito importante, gostando ou não gostando da Dilma Rousseff, foi um momento histórico, certo? A Dilma Rousseff, quando vai fazer o discurso, ela pega o microfone e fala assim: olha, estou muito feliz de estar discursando aqui para fazer a abertura da ONU, né? Mais feliz ainda, saudando ali o pessoal do Sudão do Sul, né? O Sudão do Sul é o país mais novo da atualidade, que foi a divisão do Sudão do Sul, que a gente vai ver nas aulas de África. Então, olha só, fico muito feliz aí do Sudão do Sul estar conosco, bem-vindo ao Sudão do Sul. E ela vira para os Estados Unidos, né? Tá lá o representante dos Estados Unidos, o representante de Israel sentado um lado do outro, e vira e fala assim: mas infelizmente, né? Eu lamento não poder fazer o mesmo para os palestinos. Já está mais que na hora de serem reconhecidos como um país. Falou. Animal, né? Assim, ó. Pá! Aí você fala, por que a Dilma Rousseff fez isso? Porque tem bondade no coração? Não. Sério? Porque é legal?
Porque o Brasil, o governo atual brasileiro, tem muita ligação com países do Oriente Médio. Em especial, certo? O Irã, a Síria, você sabia disso ou não? A gente é aliados da Síria e do Irã. Então, quando tem alguma coisa no Irã, o Brasil fala, não, peraí, vamos lá, vamos conversar. Por que a gente é aliado? Porque a gente gosta dele? Não, porque temos trocas comerciais importantes com a Síria e com o Irã. Quando teve a eleição aqui no Brasil para presidente, certo? Nas mesquitas, não esqueci o nome, como é que é? Pan? O cara que é o líder religioso de uma mesquita, tem algum muçulmano, não fala? Não sei como é que é o nome. O sacerdote da mesquita, certo? Chamava a população para votar no PT, por causa da aproximação do PT com os grupos muçulmanos. Enquanto tem, por exemplo, lá na sinagoga judaica, a população pedia para votar no Serra, porque o Serra era contrário a essa aproximação do lado muçulmano. Fala. Sim, somos aliados. O mundo chega de alianças comerciais, econômicas importantes. Mas o mundo não é assim, bonzinho, malzinho, certinho, erradinho, certo? É como a sua vida. Você pode, por exemplo, não gostar dele, mas se você tiver interesses com ele, você vai se aproximar dele, não vai? Certo? Você vai brigar com as pessoas que você não gosta? Claro que não. O mundo é jogo de interesse. Se acontece com você, que é isso aqui, ó, perto do mundo, imagina um estado, um país que envolve isso aqui de dinheiro em relação a você. Você acha que os jogos não são muito mais, né? Muito mais cheios de coisa? Certo ou não? Ué, por que não? Se é um negócio vantajoso financeiramente, por que não? Você acha que o discurso de Irã é só um discurso religioso? Não. Então, o mundo é cheio de fala, de interlaços, não? Pode. Ele não gosta. Mas se, por exemplo, enquanto for mais vantajoso negociar com o Brasil do que deixar de negociar com o Brasil por causa do Irã, a gente continua negociando. Hã? O Brasil é um grande parceiro dos Estados Unidos comercial. Não é o principal. Hoje, o principal parceiro comercial do Brasil é a União Europeia. União Europeia, China. Por exemplo, o Brasil, assim como outros países da América do Sul, tem diversificado parceiros econômicos. Alguns especialistas dizem que um dos motivos do Brasil não ter caído na crise de 2008 de explodir, foi o fato do Brasil ter diversificado parceiro econômico, não ficado só com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos quebrou, mas o Brasil tem comércio com a China, tem comércio com a Inglaterra, com a Europa, ou com outros países do América do Sul. Certo? E mesmo assim, olha, o Brasil nem sempre, quando a gente pensa, muita gente acha que o Brasil sempre foi pagar pau dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vai lá o Brasil abaixa a cabeça e faz. Isso é irreal. Na época do governo militar, sim, o governo militar teve apoio dos Estados Unidos? Teve aula de ditadura aqui já, com 30 ou não? Não, já tiveram? Não. Quando, por exemplo, estava para ter o golpe de 64, ou Revolução de 64, havia barcos americanos, tem documentos que comprovam isso, barco americano na costa brasileira, para caso desse errado, os militares tomarem o poder, os Estados Unidos interviriam diretamente no Brasil. Sabia disso ou não? Sabia? Teve. Inclusive, por exemplo, na época da tortura, você tem documentos hoje que mostram a influência dos Estados Unidos com os militares brasileiros na questão da técnica de tortura. A tal da Operação Condor. Condor não é que é o bichinho não, é que é Condor. Entendeu? É Condor. Isso cai até em prova de história. Porém, o governo brasileiro, o governo militar, ele não pegou apoio dos Estados Unidos porque é uma marionete. Não. Porque naquele momento o governo militar queria assumir e os Estados Unidos queriam que o Brasil tivesse, né, mudado de poder. O que aconteceu? Somou os dois interesses. Deu certo. Tanto que o governo brasileiro, com os militares, vai afetar os Estados Unidos em vários momentos. Por exemplo, na construção da usina nuclear, que a gente vai fazer primeiro com os Estados Unidos, depois vai desligar e começar a fazer com a Alemanha. Quando, por exemplo, o Brasil vai lá e peita os Estados Unidos com relação à Amazônia. Ah, a Amazônia é território internacional. Não, a Amazônia é nossa. Lembra disso ou não? Integrar para não entregar. Isso é governo militar brasileiro. Posição contrária aos Estados Unidos. Tudo em relação de força, entendeu? Ser aliado de alguém desde que essa aliança te tenha alguma vantagem. Se não tiver vantagem, você sai fora. A não ser que não te dá vantagem, você não consiga sair fora, que é outra coisa. Certo? Tá beleza? Por isso, cuidado para não ficar bonzinho, malzinho. Ela é muito muito
Deixa eu terminar aqui. Vamos lá? Quanto tempo eu tenho? 1 hora de aula? Já foi mais de meia hora dessa aula, tá? Tem meia hora de aula já? Não, já foi, mas... Já foi mais de meia hora? Ai, meu Deus, era pra falar de 25 minutos. Vocês ficam puxando coisa, daí eu procuro de querer dar aula, né, cara? Em vez de passar conteúdo, eu não me pego. Vamos lá, então. Continuando na saga Belinhos. Tudo bem aqui? Acaba bem assim, Tudo bem. Então, beleza. Para aqui. Próximo. Guerra do Golfo. Guerra do Golfo. Adivinha por que chama Guerra do Golfo? Guerra do Golfo. Nossa, mano! Guerra do Golfo porque tá no Golfo. Mas qual Golfo? O Golfo do México? Hã? O Golfo Pérsico. Aqui, ó. Esse Golfo aqui. Vou falar dessa bosta aqui. O Golfo Pérsico. Aonde? Aqui, ó. Golfo Pérsico. Isso aqui, ó. Golfo é esse mar preso que tá aqui, ó. Ó, aqui é o Golfo. Ó, Golfo de Oman, Golfo de Aden. Tá? É o nome. Tá? Então, Golfo Pérsico. Porque está próximo dos persas. Quem é os persas? O Irã. Né? Lembra que o Irã era persa? Então, Golfo Pérsico. Fala, Feia. Esse Golfo que a gente está falando. Não, do outro. Qual Golfo? Esse aqui? Não, em cima dele. Esse? Não, esse é o Mar Vermelho. Tá? Esse é o Mar Vermelho, esse é o Golfo Pérsico. Mas você percebeu que, mano, pô, esse aqui é fechado, esse também é praticamente fechado. Por que esse aqui é Golfo e esse aqui é Mar? Porque é assim as coisas são, nem tudo, os limites de definir uma coisa e outra são claros, certo? Mar Vermelho, eu não sei o que chama Mar Vermelho. Nelson, 10 minutos, Nelson, vamos, 10 minutos. Esse é o Golfo Pérsico, tá aqui o Golfo Pérsico aqui, certo? Então a guerra vai envolver esse aqui. Bom, nós temos o Golfo Pérsico, é importante, o que tem no Golfo Pérsico que é tão importante para ter guerra? Petróleo, né? Claro que para ter guerra não precisa ter petróleo, tem guerra em vários lugares que não tem nada. Mas para a gente tem que estudar em toda de aula, é interessante saber o que tem de ponto de vista econômico para a gente lá. O Golfo Pérsico tem petróleo. Bom, atualmente a gente fala sobre a questão do Irã, né? A questão do Iraque, principalmente agora o Irã por causa da questão nuclear do Irã, discussão será que o Irã tem arma nuclear ou não. Palestina não. A Palestina está aqui, ó, mar Mediterrâneo. Certo? Olha só. Vamos começar um pouquinho no passado, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, porque não tem muito tempo não. 1979, a gente vai ter um troço chamado Revolução Islâmica. Você não quer mais do que aula? Porque é guerra, sangue, morte, destruição. Vamos lá, é legal, o sofrimento ali não é legal, deixa a gente feliz. É, só que certo? você tem menos de 10 minutos. Menos de 10, não tem problema. Vamos lá então. Ah, é pra você. Por quê? Professora, eu posso falar aqui uma questão da briga entre árabes e israelenses, é também industrial, petróleo, De certa forma, então, calma que a gente está chegando. Vamos lá. Guerra do Golfo. Revolução Islâmica no Irã. O que está acontecendo aqui? Vamos lá, Saga Feliz, está aí, vamos lá, presta atenção. Ó, na época da Guerra Fria, esses países todos eram divididos, né, muitos deles entre pró-Estados Unidos e pró-União Soviética. Depois eles já ou não? Ou estavam ao lado dos Estados Unidos, ou estavam ao lado da União Soviética. Ou era Estados Unidos, ou era União Soviética. Ou era Estados Unidos. O Irã era um país que até 79 era pró-Estados Unidos. O que aconteceu? Em 79 houve uma revolução no Irã. Por quê? Já viu algum país que foi dominado pelos Estados Unidos que a população é feliz? Não. Quem vai lembrar um? Não tem. Nenhum, né? Tudo bem, do lado da União Soviética a coisa também é a mesma, né? Você não vai ver nenhum que era feliz também. Né? No caso do Irã, o que aconteceu? Houve uma revolução. Ou seja, arrancaram o regime que dominava o Irã, que era pró-Estados Unidos, que era o regime do Shah Reza Pahlavi. Cai esse regime e assume no poder os muçulmanos. Os muçulmanos, ao assumir o poder, vão fazer o seguinte: olha, galera, a partir de agora temos um Estado Islâmico, vamos seguir as leis religiosas, o Corão, a Sharia, certo? E tudo que aconteceu nesse país é culpa do demônio. E o demônio sabe quem é? Os Estados Unidos. Oh,
Saddam ficou puto e resolveu tirar o Irã da jogada. Agora vamos lá. Será que foi só por causa disso? Se a gente escrevesse aqui, chegasse, acabasse essa aula, na hora do intervalo, pegasse tinta e pintasse o telhado do rumo, escrevendo assim, ó, fuck USA, para eles dizerem de satélite que a gente mandou eles a merda. Os Estados Unidos ia vir aqui com helicópteros, descer, matar o Laércio, metralhar eu, você, ia fazer isso? Não, quem somos nós? Merda nenhuma. Por que o Irã então é importante? Adivinha que tinha lá? E outra, eu estou saindo de um governo pró-Estados Unidos para um governo que não é pró-Estados Unidos. Certo ou não? Problema, né? Problema. O Irã não achou um problema só com os Estados Unidos. O Irã achou um problema com a União Soviética. Na época, esses países aqui, ó, não dá nem para ver direito, né? Turcomenistão, Uzbequistão, Kirguistão, Tajiquistão, Cazaquistão, aqui estão. Eram territórios da União Soviética e eram todos muçulmanos. Todo mundo aqui é muçulmano. A União Soviética falou, caraca, mano, essa revolução islâmica no Irã começar a pegar, todos os países aqui em volta, que são tudo muçulmanos, pode querer fazer a mesma coisa. E eu vou perder. E vou perder o quê? O que está do lado deles? O Cáspio. Adivinha o que tem no Cáspio? Começa com P e termina com petróleo. Petróleo. Então, Estados Unidos e União Soviética não gostaram da Revolução no Irã. Cara, o Irã arranjou em plena Guerra Fria inimigos, Estados Unidos e União Soviética em plena Guerra Fria, cara. Podemos dizer então que o Irã não é muito bom de fazer amigos? Não sabe muito bem fazer amigos? Não deu outra. Estados Unidos virou para a União Soviética e falou, camarada russo. Não gostei muito da Revolução Islâmica no Irã. Eu queria destruir os destroyers, Irã. Fuck Irã, tudo certo, motherfucker. Camarada americano, você é mesmo um grande problema. Temos que pensar um jeito de destruir o Irã. Camarada russo, eu já sei. Mandarei nossos melhores jovens. Eu tenho um grupo muito bom liderado por, né, Sylvester Stallone. O Schwarzenegger, tem até o grande, né, o maravilhoso Mega Pau Chuck Norris. Se tudo der errado, mandaremos os Vingadores. Não precisamos de um exército se temos um Hulk. Camarada americano, você é muito imbecil. Se mandarmos tropas americanas e tropas soviéticas em direção ao Irã, podemos ainda promover uma revolução ainda maior. Temos que escolher alguém lá entre eles que faz serviço sujo. Você conhece alguém que faz serviço sujo? Eu conheci alguém que faz serviço sujo entre eles. Alguém que jamais irá me trair. Conheci um cara chamado Saddam Hussein. Hussein, o satânico Saddam Hussein. O mesmo Saddam que os Estados Unidos tirou, ele ajudou a colocar. Macabro, né, mano? Macabro. Olha que mundo que dá volta da geopolítica, que coisa meio esquisita, certo? Olha só, Saddam Hussein? Você não conhecia o Saddam Hussein? Não, eu sei onde eu falo, mas o que ele é? Saddam Hussein? Olha só, Saddam Hussein, presidente do Iraque, guerra Irã-Iraque. Irã versus Iraque. Olha aí, ó, barrinha de energia cheia, tempo infinito, round one, fight! Os Estados Unidos colocou o Saddam Hussein no Iraque quando era conveniente para ele. Depois que não era, tirou. Sim, né? Mas tipo, quase tudo era só para tirar o Saddam Hussein mesmo. Depois, sim. E por alguns motivos específicos, a gente já vai ver, certo? No caso, é óbvio que o Iraque, Saddam Hussein não era apenas uma... Que a impressão que dá quando você coloca o Saddam Hussein no poder é que ele era uma marionete, né? Você mexia assim, e o Saddam Hussein levantava, fazia assim, com o dedo, o Saddam Hussein levantava a mão. Parecido com o que vocês viram nos debates aí na disputa com a prefeitura, né? Dava até pra ver as cordas saindo dos braços do Serra e do Haddad. Né? O duro é tentar olhar para cima, quem será que está movimentando os candidatos, né? Quem será que está movimentando os candidatos para falar aquilo que eles falam? Certo? Mas beleza.
Vamos ignorar aí a política. Olhando para cá, no caso do Saddam Hussein, por que Saddam Hussein pegou o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética para atacar o Irã? Isso, só na parte alta para tirar. Professor, só uma minha questão. Não, a questão que foi minha prova. Qual a questão da sua prova? É assim, eu tava falando da briga entre árabes e israelenses. Presta atenção, professor. É sério. Aí ele falava assim, dentre esses interesses, tem um que não é, sabe? Aí tava lá, ideológico, industrial, religioso e nenhum deles, entendeu? Ô, menina! Qual que é? Não sei. Depende de como está a questão. Se olhar, você pode colocar, depois de Palestina e judeus, árabe israelense, provavelmente você vai colocar a questão religiosa, que a religião é usada como argumento construído. Depende de como ele colocou. Se ele colocar, por exemplo, a questão territorial, é a questão territorial mais importante que a questão religiosa. A questão territorial que ela Mas era exceto, tipo, exceto? Então, mas qual que era? Fala de novo. Religioso, território, ideológico e industrial e nenhum deles. Não é industrial. Não foi isso?